Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu estou chegando nesse início de tarde de quinta-feira para trazer uma análise fria da partida de ontem que o Flamengo venceu por 1-0 do Tolima pelas oitavas de final da Libertadores, como também trazer as últimas informações a respeito do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, inicialmente, antes de começar fazendo a análise da partida, trazendo as últimas informações de destaques do Mengão, eu pediria a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais e que também ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de tudo o que acontece no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, feito o merchan do canal, eu agora trarei uma análise tranquila da partida de ontem. Isso é Libertadores, pessoal. Isso que nós vimos ontem é Libertadores. Isso que nós vimos ontem é Flamengo. O resultado maior e melhor do que o desempenho. Porém, estive aqui durante os 3 últimos dias em lives e em alguns vídeos distribuindo otimismo e positivismo sobre a participação do Flamengo na partida contra o Tolima, lá na Colômbia. Partida que foi fácil? Jamais teremos partida de Libertadores fácil. Jamais teremos partida de mata-mata sem dificuldade. Libertadores é assim, pessoal. Se joga, se ganha e não se joga. É assim que a gente tem que colocar o espírito do Flamengo na disputa dessa vaga para as quartas de final na próxima quarta-feira no Maracanã. Acho, primeiramente, que o time foi muito mal escalado. O nosso treinador Dorival Júnior correu sérios riscos quando optou pela escalação de Diego Ribas como primeiro volante. Pasme, meu amigo. Se já colocar Diego Ribas como jogador titular na equipe do Flamengo numa partida decisiva de oitava de final é arriscado, imagina colocar Diego Ribas como primeiro volante, aquele que tem que correr na marcação, aquele que tem que guardar o sistema defensivo do Flamengo, assim como também a colocação de Felipe Luiz na lateral esquerda como titular, deixando no banco o grande Ayrton Lucas. Tínhamos esse temor para essa escalação desses dois jogadores, até por ser uma partida decisiva, partida que podia fazer com que o Flamengo fosse ao Maracanã já com poucas possibilidades de classificação. Muitas confirmações e afirmações nessa partida de ontem. Também muitas surpresas, como por exemplo, confirmações de que Santos é sim o goleiro do Flamengo titular para o resto da temporada. Não custa dizer que Santos jogou até agora 2 partidas como titular do gol do Flamengo e nenhuma delas o Flamengo foi vazado contra o América Mineiro e ontem contra o Tolima. Isso não quer dizer que o sistema defensivo está funcionando a mil maravilha, não. Quer dizer que quando precisamos do nosso goleiro, ele estava lá para fazer as defesas e para garantir o gol rubro-negro. Outras surpresas foram as atuações de Léo Pereira e Rodinei, que surpreenderam positivamente com as atuações. Léo Pereira é inegavelmente o melhor jogador da partida e Rodinei um dos melhores no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma cansada, segurou um pouco na marcação, até porque o Tolima ataca muito pelas laterais, tanto pela direita como pela esquerda. E é porque o Tolima não tem o seu lado direito titular. O lateral direito Marulanda está machucado, não jogou, e também o ponta direito ofensivo Andrés Iberguém, também machucado, não jogou. Os destaques negativos da partida foram Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego Ribas, Gabigol, Davi Luiz e Felipe Luiz. A velha guarda do Flamengo, mais uma vez, não conseguiu desempenhar um bom futebol, tendo um desempenho muito abaixo do esperado. Em relação a Thiago Maia, eu vi muitas críticas em relação a Thiago Maia, porém eu dou um desconto, porque no meio campo, onde tem Thiago Maia, Diego Ribas e Andrés Pereira, nem Diego Ribas marca e nem Andrés Pereira marca também. Então ficou muito sobrecarregado para Thiago Maia, que no meu entender, apesar de não ter feito a melhor das partidas, foi sim importante na marcação
principalmente no segundo tempo. Louvar também aqui a grande exibição de Andrés Pereira, que foi condecorado com a marcação de um gol belíssimo de fora da área, sem chance nenhuma para o arqueiro do Tolima fazer a defesa. Ele que estava fazendo a sua despedida ontem com a camisa do Flamengo, já que hoje, 30 de junho, se encerra o seu contrato de empréstimo do Manchester United com o Flamengo pelo Andrés Pereira. O Flamengo já está classificado com esse 1-0 na partida de ida contra o Tolima? Jamais, pessoal. Não tenhamos essa expectativa de já classificado garantido, e eu vou dizer por quê. O Tolima, que jogou a fase de grupos contra Atlético Mineiro, Independiente e América Mineiro, em casa contra o América Mineiro empatou, contra o Atlético Mineiro perdeu e contra o Independiente del Valle também empatou. Só que quando saiu para jogar fora dos seus domínios, para jogar no campo do adversário, ganhou o Atlético Mineiro, ganhou o Independiente del Valle e ganhou o América Mineiro. Ganhou, portanto, os 3 jogos quando jogou fora dos seus domínios, fora da Colômbia. Por isso, todo cuidado é pouco na próxima quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Tolima apenas precisando do empate. Nós precisamos ter discernimento e expertise para saber jogar o jogo. Libertadores não se joga, se ganha. É por isso que a gente tem que ter o pé atrás e jogar com todo receio, não abandonando as nossas características, mas tendo todo o cuidado necessário para garantir essa classificação diante do Tolima na próxima quarta-feira no Maracanã. Pontuaremos pontuar as atuações individuais. Santos muito bem, Rodinei maravilhoso no primeiro tempo, segurou um pouco no segundo. Davi Luiz muito atabalhoado, muito inseguro, sempre fazendo muitas faltas. Todo jogo pega cartão amarelo. Léo Pereira, o grande nome do jogo, não errou nada, salvou um gol quando numa falha, num passe do goleiro Santos. Felipe Luiz também não teve o que acrescentar, não tem mais condição de jogar pelo Flamengo. Diego Ribas, totalmente fora de contexto, um erro na escalação do treinador Dorival Júnior. Andrés Pereira, muito esforçado, manteve a regularidade dos bons jogos, dos últimos jogos, então, e fez o gol da vitória. Thiago Maia sobrecarregado, porém não foi dos piores. Arrascaeta, uma negação, praticamente não jogou nada, não teve aquele brilho que costuma ter com a camisa do Flamengo, afinal, vem já de muito tempo sem esse brilho, né, pessoal? O problema do Arrascaeta é que está faltando um tal de Agustín Matergani, um argentino, camisa 10 do São Lourenço, para fazer sombra ao Arrascaeta, essa é a pura verdade. Gabigol também muito mal, o pouco que Pedro entrou e jogou, se ouve muito melhor do que Gabigol durante o tempo que passou dentro do campo do Flamengo. Lázaro entrou e pouco contribuiu, achei Lázaro numa preguiça danada, numa sonolência para quem entrou já na metade do segundo tempo, não correu assim como a gente esperava. Marinho, muito esforço, muita luta, aqueles malabarismos que ele faz e mais uma vez tentou o minimício aleatório, que eu acho que a partir de agora vão ter mais chances de acontecer. Mateuzinho entrou também no final, pouco teve tempo para mostrar e no mais foi isso. A vitória foi muito boa, né? Nos deu possibilidade de apenas com empate na próxima quarta-feira garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores e aí sim poder contar com os reforços de Cebolinha e com os demais que possam chegar, um lateral direito, talvez Vidal, talvez Agustín Matergani, talvez Montiel, enfim, aqueles que o Flamengo conseguir finalizar a contratação. Saindo do campo e bola do jogo de ontem, passamos a trazer algumas notícias pontuais referentes ao rubro-negro mais querido do Brasil. Matheus Tuller e Rafael Santos estão treinando de forma separada no CT Ninho do Urubu, eles que retornaram do Apoel do Chipre e também do Montpellier da França. Os dois não serão aproveitados pelo Flamengo durante a temporada e vão aguardar que apareçam alguma proposta para que ambos possam desfilar seu futebol em alguma equipe, até porque o Flamengo hoje conta com 7 zagueiros em seu elenco. Bom, depois da torcida do Flamengo ter esgotado todos os ingressos para a partida de próximo sábado contra o Santos na Vila Belmiro,
foi a vez da torcida santista esgotar por completo os ingressos que estarão disponíveis para a partida contra o Flamengo no próximo sábado, 19 horas. Então, casa cheia na Vila Belmiro, jogo importante, jogo que vale 6 pontos, afinal, o Santos é o clube na frente do Flamengo na tábua de classificação e, literalmente, esse jogo será um jogo de 6 pontos. Andrés Pereira fará falta ao Flamengo? Nesse momento, sim, né? Até nesse intervalo entre hoje, 30 de junho e 18 de junho, data da abertura da janela, o Flamengo sentirá muita falta de Andrés Pereira, até porque não tem como repor essa perda, né? Sem falar num jogador que já está adaptado ao elenco e que nos últimos jogos tem contribuído e entregado muito futebol ao elenco rubro-negro. Então, vamos esperar que o Flamengo consiga ultrapassar esses 18 dias com os dois jogos das oitavas de final, tanto da Copa do Brasil e da Libertadores, sem a presença do grande Andrés Pereira, que ontem se despediu fazendo um golaço com a camisa do Flamengo. Os próximos 5 jogos do Flamengo marcam o Flamengo em 3 competições com 2 decisões, e eu digo quais são: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo joga sábado contra o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileiro, quarta-feira contra o Tolima, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, depois enfrenta o Corinthians pelo Brasileiro na Arena Corinthians e depois enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã em partida válida pelas oitavas da Copa do Brasil. Depois do Atlético Mineiro, viaja a Curitiba para enfrentar o Coritiba no estádio Major José Daniel Couto Pereira. Bom, meus amigos, depois daquela carta aberta escrita por ex-presidentes, por beneméritos, por grandes beneméritos, por conselheiros, questionando a administração do presidente Landim, questionando principalmente a gestão do futebol, que eles classificaram de forma amadora, ontem foi a vez de vários grupos, em número de 9, que são apoiadores da gestão Rodolfo Landim, se manifestarem também em carta aberta, criticando a decisão da oposição em ter feito aquela carta criticando a gestão do Rodolfo Landim. Chamaram de oposição irresponsável. Então, são coisas do cotidiano da política do Flamengo, que, no mais, no meu entender, continua na normalidade que sempre esteve, porém, cada um defendendo o seu lado, né? Aqui a gente não está para defender ninguém, o que a gente está é para dizer o que é certo. E essa diretoria do Flamengo tem pecado, sim, na condução do futebol do Flamengo, na pessoa do vice-presidente Marcos Braz, do próprio Rodolfo Landim e também do diretor executivo Bruno Spino. O futebol do Flamengo está jogado e largado às traças, essa é a pura realidade. O Flamengo tem reunião nessa quinta-feira através do presidente Landim com a Prefeitura do Rio de Janeiro, na pessoa do prefeito Eduardo Paes, sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. Landim, com informação do portal GE e do jornal o Globo, vai levar ao prefeito municipal Eduardo Paes os projetos para a construção do estádio do Flamengo. O que parece que seria uma cortina de fumaça, parece que está andando, até porque, pessoal, hoje saiu a informação de que o governo do estado do Rio de Janeiro vai lançar agora no mês de julho o novo edital da licitação da concessão definitiva do Maracanã por 25 ou 30 anos. Porém, nesse edital, há sim ainda a obrigatoriedade da realização de 70 jogos, o que impossibilita um time só poder ser o concessionário do Maracanã, obrigando até que o Flamengo possa ter como parceiros o Fluminense e até o Vasco da Gama. E esse é o ponto que o Flamengo não concorda. Por isso o Flamengo está disposto até a não participar dessa licitação, que será agora em julho, e que o governo do estado tem como meta concluir todos os trâmites dessa licitação ainda em 2022, tanto a abertura das propostas, como a escolha dos vencedores e também a assinatura do contrato. Vamos aguardar esse desenrolar dessa situação, porque o Flamengo não participando dessa licitação, e eu acho que o Flamengo não deve participar, deve empurrar essa bomba nos peitos do governo do estado, aí sim será o passo decisivo para o Flamengo ter a possibilidade de construir a sua casa própria, a tão sonhada casa rubro-negra
do clube mais importante desse país. Eu vou ficando por aqui pedindo a você que se inscreva no canal, que ative o sininho, que compartilhe nas suas redes sociais o conteúdo e que você deixe o like também para que o nosso canal seja fortalecido. Eu me agradeço, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!